Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de julho de 2022. E o assunto da semana é o lançamento da terceira pesquisa Tempest de cibersegurança que fizemos em parceria com o Datafolha e que tem rendido várias matérias na imprensa. Foram ouvidos gestores, líderes e especialistas que participam da gestão de cibersegurança em 172 empresas de vários tamanhos no Brasil, o que torna essa pesquisa bastante representativa a respeito do nosso mercado. E esse é o primeiro destaque que eu gostaria de comentar. É comum a gente tratar do tema das pesquisas sobre o mercado de cibersegurança lá fora. No entanto, embora elas tragam informações úteis, são muito focadas em uma realidade que não é a nossa. Por isso é importante questionar os nossos pares por aqui. Talvez o dado mais relevante da pesquisa é que o tema da cibersegurança passou por um sensível aumento em sua relevância, mas ainda não chegou a uma condição de voo de cruzeiro. Isso se expressa no fato de que o assunto faz parte do mapa estratégico de 51% dos entrevistados. 69% dessas empresas expandiram o orçamento em cibersegurança em 2022 e 73% delas planejam ter um comitê exclusivo para o tema para apoiar e principalmente traduzir as necessidades de cibersegurança para o Conselho de Administração. No entanto, as intenções esbarram na realidade que se expressa na falta de gente para tocar as demandas de cyber, com 57% dos entrevistados tendo apenas uma ou duas pessoas com essa função na equipe. Para lidar com isso, muitas empresas terceirizam a atividade de cibersegurança, sendo que a maioria delas, 81%, prefere centralizar o tema em apenas um fornecedor. Outro dado interessante é que 85% das organizações consideram baixo ou médio o grau de exposição de suas operações em relação às suas cadeias de suprimentos. Ou seja, a proteção da interface com fornecedores é um assunto que tem sido tratado com baixa prioridade, mesmo sendo um dos principais vetores para ataques, como falamos por várias vezes aqui no Cyber Morning Call. Trata-se de um ótimo diagnóstico sobre o nosso mercado, com muitas outras informações relevantes e que merece a leitura. Link aqui na descrição. E os pesquisadores que assinam como Herman Fernandes e Kimberly identificaram uma nova campanha do malware Ousaban focada em alvos no Brasil. O Ousaban, também catalogado como Javali, é um trojan bancário normalmente distribuído em e-mails de phishing com anexos maliciosos que desencadeiam a instalação da ameaça, a qual é injetada em um processo legítimo em execução. Os pesquisadores puderam acessar a console de administração do adversário, a qual possui os contadores de acesso com a quantidade de vítimas que no momento da publicação deles somava 75 máquinas infectadas. E um novo ransomware usado em ataques de double extortion foi documentado em uma matéria recente da Blipping Computer, catalogada como Omega ou 0MEGA. A ameaça tem atacado organizações em todo o mundo desde maio. A reportagem afirma que ainda não foi encontrada uma amostra do malware que pudesse ser analisada, mas o ransomware acrescenta a extensão 0mega ou omega aos nomes dos arquivos criptografados e cria notas de resgate com o nome decrypt-files.txt que são customizadas para cada vítima, geralmente com o nome da organização afetada e uma descrição dos diferentes tipos de dados roubados no ataque. As notas de resgate possuem um link para um site que contém um chat para negociação do pagamento, mas para ter acesso ao site a vítima precisa fazer o upload da nota de resgate, que contém uma espécie de chave codificada em base 64, a qual será usada pelo site para identificar a vítima. E a Microsoft voltou atrás em sua decisão de bloquear por padrão os arquivos com macros VBA baixados da internet. A fabricante disse que a decisão foi tomada com base no feedback de clientes, mas não entrou em detalhes técnicos que pudessem esclarecer onde estaria o problema. Eu lembro que quando demos essa notícia sobre o bloqueio aqui no Cyber Morning Call, estávamos bastante confiantes a respeito de uma possível mudança de postura na Microsoft, a qual dificultaria mais o trabalho de quadrilhas como Emotet, Trickbot, Astaroth, Qbot e muitas outras que usam esse mecanismo para infectar milhões de pessoas pelo mundo. Agora a bola está de novo com o usuário, que tem que ser apto a decidir quando ativar ou não as macros de um arquivo.
E a L3Harris, uma empresa americana do setor de defesa, desistiu das negociações para a compra da NSO Group, a desenvolvedora do spyware Pegasus, que opera em Israel. Um possível acordo era esperado após a NSO ter sofrido bastante com um embargo imposto pelo governo americano que proibiu operações de qualquer organização do país com a empresa. Isso porque sua comercialização de recursos para espionagem cibernética representa, abre aspas, o contrário da política externa e dos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, fecha aspas. Dessa forma, ser comprada por um grupo americano poderia trazer uma esperança de alívio para as sanções, mas não foi assim que a Casa Branca interpretou as negociações, tendo, segundo reportagem do Guardian, mandado emissários para deixar claro que a compra não agrada ao governo americano. Como já falamos algumas vezes aqui no Cyber Morning Call, a NSO vende o seu produto a diversas entidades governamentais pelo mundo que compram o software como uma ferramenta para segurança pública e segurança nacional. No entanto, há várias evidências do uso do Pegasus na espionagem e vigilância de pessoas por razões políticas. O que estaria no cerne da preocupação da Casa Branca na negociação da L3Harris com a NSO é que a L3Harris tem relações comerciais com os Estados Unidos e comprar uma empresa que faz parte da estratégia de inteligência de outros países poderia ser interpretado como uma ponte para a inteligência americana alcançar esses países, o que por sua vez poderia representar um risco de contra-inteligência e segurança ao governo americano, sobretudo nesse momento em que as relações geopolíticas estão muito sensíveis após o início da guerra na Ucrânia. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.